Boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos. O Conselho Regional de Economia Minas Gerais tem o prazer de receber nessa noite, para mais uma Sexta Econômica, o professor Fernando Salgueiro Perobelli, a quem eu chamo à mesa nesse momento. Também gostaria de convidar o mediador, nosso conselheiro, fugiu. Por favor. O Lorival é conselheiro antigo, muito mais conselheiro do que eu, que cheguei agora. E o Lorival é quem intermediou, né, a vinda do professor Fernando Perobelli para poder apresentar esse belo trabalho que ele desenvolveu na Universidade Federal de Juiz de Fora. Também queria agradecer a presença do professor Manuel Paulo de Oliveira, que está aqui nos prestigiando nessa noite. O professor tem uma longa passagem pelo governo federal, né, professor? Onde assumiu vários cargos e também professor da PUC, Distrito Federal, PUC Minas, né? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado pela sua presença. Eu vou me permitir ler uma parte do currículo do Fernando, né? O Fernando, ele é professor adjunto do Departamento de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde ele atua na graduação e também na pós-graduação. Ele leciona nos cursos da área de Economia, Regional e Urbana, Insumo Produto, Equilíbrio Geral Computável. O Fernando possui experiência em projetos de pesquisa e desenvolvimento na área de energia, tendo desenvolvido modelos aplicados para as Centrais Elétricas de Pernambuco, a CELP, e também para a CEMIG, a nossa Centrais Elétricas de Minas Gerais. O Fernando tem experiência e atuação em várias áreas, linhas de pesquisa, modelos de equilíbrio geral, e hoje vai nos presentear com o tema Indicador de Atividades Econômicas Municipais, IAEM. Então, passo a palavra ao Fernando, por favor. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Está funcionando? Tá. Bom, primeiramente, obrigado ao Conselho Regional de Economia por abrir esse espaço aqui na Sexta Econômica para a gente discutir um pouco sobre atividade econômica no estado de Minas Gerais, né? Então, esse projeto é um projeto, na verdade, um projeto de extensão que a gente tem na Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Nós temos um grupo chamado Consultoria e Mercado, e esse grupo, na verdade, ele busca, entre outras questões, levar a economia num formato mais palatável para a sociedade e, além disso, discutir economia regional, né? Então, a construção desse indicador nasce nesse formato, né? Quer dizer, de levar a economia de uma forma mais palatável, mais entendida para a sociedade, quer seja pública ou privada, e discutir as questões regionais em Minas Gerais, né? Na verdade, discutir a heterogeneidade que esse estado tem, né? Quando eu estava conversando com a Carmen, falando sobre a palestra, a gente estava discutindo sobre as muitas minas, né? A heterogeneidade espacial que a gente tem aqui. E aí a gente pensou, né, eu falei com a Carmen, olha, a gente está fazendo um acompanhamento mensal, como se na verdade a gente tivesse medido a temperatura dos municípios, a temperatura no que se refere à atividade econômica desses municípios. Antes de começar, esse projeto, eu coordeno esse projeto junto com outros professores, né? Nós temos aqui a Lourdes, que é a nossa técnica administrativa do projeto, temos a Joyce, que é aluna da graduação, porque todo projeto desenvolvido na universidade, ele busca integrar todos os segmentos da universidade, então nós temos alunos de graduação, alunos de doutorado, do Departamento de Economia também envolvidos nesse projeto, né? E aí está atrelado a essa discussão de
levar a economia para todos os segmentos, inclusive levar a economia para fora da sala de aula e incentivar os nossos alunos de economia a, na verdade, se tornarem economistas, né? Porque eu acho que essa é uma preocupação também que nós, economistas, temos que ter, né? Porque a nossa profissão só vai continuar existindo se existirem economistas interessados nela. Então, dentro desse contexto, o conteúdo da minha apresentação, vou apresentar o que é o indicador, uma discussão dos dados das variáveis, vou falar um pouco sobre a metodologia, apresentar alguns resultados para, na verdade, mostrar o tipo de resultado que a gente tem, que a gente pode conseguir com esse indicador. Então, trazer exemplos de resultados para algumas regiões mineiras e apresentar um resultado para Juiz de Fora, que é o nosso, onde a gente discute um pouco mais o indicador, né? Eu estava até conversando com o Tiago no início ali, que a gente acaba discutindo mais a questão da Zona da Mata, de Juiz de Fora, dado o tamanho da nossa equipe, né? Mas a ideia, então, do indicador a gente está trabalhando com os 853 municípios. Na verdade, a gente tem uma base de dados que é desde 2011, né? Então, nós construímos esse indicador para trás, fizemos alguns pré-testes no indicador, né? E a partir de abril desse ano, a gente começou a divulgar o indicador. No primeiro mês de divulgação, a gente fez uma divulgação somente para os municípios da Mata Mineira, e a partir de maio a gente começou a fazer essa divulgação para todos os 853 municípios. Tá? E o objetivo é justamente monitorar mensalmente a atividade econômica nesses municípios. De antemão, eu já digo que, na verdade, nós não estamos reconstruindo o PIB desses municípios. Na verdade, nós não estamos reconstruindo nenhum indicador já pré-existente. Na verdade, nós estamos preocupados em ter um indicador o mais próximo, um indicador de conjuntura. Eu acho que o grande ponto é esse, né? Ter um indicador de conjuntura econômica dos municípios. Ter um indicador de conjuntura econômica que seja capaz de ser comparado entre os 853 municípios e, portanto, eu seja capaz de ranquear esses municípios. Eu seja capaz de entender a dinâmica econômica conjuntural desses municípios espacialmente, né? Porque, na verdade, sobre a questão regional, a questão de desenvolvimento regional, ela também está muito atrelada, muito não, ela está totalmente atrelada à questão espacial, né? A gente tem usado o indicador até para discutir um pouco da questão da Mata Mineira e da questão de Juiz de Fora, né? A gente já apresentou no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, que não adianta termos uma ilha de excelência, que é Juiz de Fora, cercado por municípios que não são tão pujantes como Juiz de Fora, né? Então, a discussão, né, que a gente tem da mata, né, a mata hoje se compara com o Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Ela tem indicadores do Vale do Jequitinhonha e Mucuri. Então, se vocês acham que a pobreza de Minas Gerais está no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, lê do engano. Ela está em muitos municípios da Mata Mineira. Bom, essa é uma preocupação. Quer dizer, a gente sempre vai discutir um indicador, a criação de alguma questão, e a gente tem por trás algumas questões que nos incomodam, né? Então, entender conjunturalmente a situação da mata foi o que nos levou a, então, mensurar isso daí mensalmente. Aí a gente tem alguns problemas, a gente tem algumas questões. Bom, a partir do momento que a gente começou a fazer esse acompanhamento mensalmente, talvez eu não tenha os melhores dados, mas como economista é melhor ter algum resultado e, a partir desse resultado, a gente começar a fazer uma discussão efetiva sobre o tema, que é desenvolvimento regional conjuntural, do que, na verdade, a gente ficar no embaço, por exemplo, esperando o PIB municipal, né, esperando o IBGE soltar o PIB municipal, essas coisas. Então, essas são questões que me incomodavam o grupo, e a gente, então, criou esse indicador para identificar justamente a distribuição espacial da atividade econômica no Estado e analisar a estrutura econômica sob diferentes dimensões do desenvolvimento municipal. O que eu tenho aí? Eu tenho um indicador global, e a gente vai ver daqui a pouco que esse indicador ele tem 4 subdimensões, que são as subdimensões que a gente está conseguindo captar e chamar como, e batizar como atividade econômica, né? Então, na verdade, as subdimensões são essas: geração de emprego, que está mimetizando a ideia de capacidade produtiva,
que está mimetizando a ida dos indivíduos ofertando a sua mão de obra e, portanto, o início do fluxo circular da renda. A questão do nível de atividade bancária, que é a disponibilidade de crédito, tanto público quanto privado, a discussão das transferências para esses municípios e, portanto, também a movimentação financeira e a capacidade de fomento local para a atividade econômica que essas variáveis têm, né? O grau de abertura externa do município, que está captando a inserção internacional, né? Quer dizer, posso não necessariamente adquirir os meus insumos e vendo os meus produtos localmente, mas no mundo globalizado como a gente está, no mundo em que tudo ficou perto, a gente considera que essa dimensão é uma dimensão que seja importante para ser avaliada e, óbvio, evidente, pelo lado da arrecadação municipal, das receitas do governo, né, dos repasses. Então, essas são as quatro subindicadores que a gente tem e que vai formar o nosso indicador de atividade econômica, e eu vou falar um pouco sobre as variáveis que estão dentro de cada um desses indicadores. O que a gente está começando a perceber? Pode passar, Lore. Na verdade, então, a finalidade do indicador é auxiliar na formulação de política de desenvolvimento regional, tomada de decisão para alocação de investimentos privados e fornecer informações para formuladores de política, investidores, pesquisadores, jornalistas e o público em geral. Na verdade, nós estamos munindo a sociedade, eu acho que esse é um grande papel do economista também, de informações críveis para o tomador de decisão, né? Nós não estamos preocupados com qual que vai ser a decisão tomada, mas o papel do economista também é munir essa sociedade de informações críveis, tá? Dentro daquilo que eu falei, né, o nosso indicador, então, ele tem uma periodicidade, difícil falar isso, né? Ele é mensalmente divulgado, né? E aquilo que eu falei, nós precisamos de fontes de dados que sejam comparáveis, críveis. Pensa que nós estamos trabalhando com 853 municípios, né? A gente tem uma defasagem no indicador justamente pelos dados do Banco Central. O Banco Central, ele demora 60 dias para divulgar os dados dele, então a gente tem essa pequena defasagem, mas eu acho que ainda estamos na vantagem, né? De ter um indicador nesse formato. Então, Ministério do Comércio Exterior, Ministério do Trabalho, Banco Central, Portal da Transparência, Secretaria de Finanças do Estado de Minas Gerais. O que é importante, que é legal também, que é o seguinte: qualquer indivíduo pode replicar o nosso indicador. Eu acho que essa questão é uma questão altamente importante quando você está tratando de dados, tá certo? Quer dizer, na academia hoje, né, a gente tem muito isso, manda o artigo para uma revista e olha, qual que é o seu banco de dados, qual que é a sua rotina. Então, nós temos disponibilizado isso, o banco de dados é um banco de dados que todo mundo pode ter acesso, a rotina, se vocês quiserem, pode ter acesso, enfim, pode replicar o nosso indicador para verificar a credibilidade do mesmo, tá? Bom, então, a gente está calculando para Minas Gerais, na verdade a gente está trabalhando com um nível de 23 variáveis, né, que vão retratar essas minhas 4 características: arrecadação municipal, atividade bancária, abertura externa e movimentação de emprego. Não, tudo bem, Lore. Dentro da arrecadação municipal, a gente tem arrecadação de ICMS para setor agrícola e pecuário, ICMS para indústria de extração, indústria de transformação, setor de serviços, o repasse aos municípios do IPI e o repasse ao município do IPVA. A gente tem um banco de dados agregado e a gente tem todo o banco de dados desagregado. Mas, para implementar, nós precisamos implementar nessa agregação setorial e olhando para... Quer dizer, é uma agregação setorial clássica, né? Mas olhando para Minas Gerais, extração, né, é importante, então a gente separou a extração da indústria de transformação. No que se refere ao índice de atividade bancária, nós temos todas essas operações de depósito, de operações de crédito, depósito à vista do setor do governo e do setor privado, depósito de poupança, depósito a prazo e as outras operações de recebimento. Então, né, a discussão de liquidez, a discussão de recursos disponíveis no município, a gente consegue captar aí, né? Recursos municípios no sistema bancário. Pode passar. O índice de abertura externa, né, na verdade, a gente tem a exportação e importação, agropecuária, mineral e manufaturado. Mais uma vez também, a gente tem
todo esse banco desagregado nos 99 capítulos da NCM, né? Mas para jogar no indicador, a gente está trabalhando com isso daí agregado, e aí após ter o indicador divulgado, o indicador processado, a gente tem como ir lá e verificar. Por exemplo, posso abrir o agropecuário no capítulo de animais vivos, posso verificar o que realmente está acontecendo dentro desse capítulo. Mas para calcular o indicador, a gente está usando essa agregação. A mesma coisa no que a gente chamou de índice de movimentação de emprego. Nós temos saldo de emprego, setor agrícola e pecuária, indústria de extração, indústria de transformação e setor de serviços. Também temos lá tudo desagregado, o banco de dados que a gente trabalha, o banco de dados do Ministério do Trabalho. Né? E o último indicador, pode? Não, isso. Então, nós temos esses 4 subindicadores. Né? Então, o nosso indicador de atividade econômica municipal, ele vai ser formado pelos 4 subíndices que vão captar as características de atividade econômica do município. Arrecadação, atividade bancária, atividade externa e emprego. Né? Na verdade, eu não vou entrar muito na discussão metodológica, mas, na verdade, o que a gente faz eu preciso caracterizar esses municípios, né? Seria muito difícil, né, eu conseguir ranquear os municípios com base em 23 variáveis. Então, em economia, a gente tem a discussão de análise multivariada, de análise fatorial, de componentes principais, né, que a gente consegue condensar essas variáveis sem perder nenhum tipo de informação. Então, é exatamente isso que a gente faz. Na verdade, a gente usa a análise fatorial, a gente condensa essas variáveis e a gente vai agrupar, então, todas aquelas variáveis que eu estava falando, né, por exemplo, o meu índice de atividade externa, a exportação e a importação, eu agrupo numa única variável sem perda de informação. Dado isso, eu vou ter que o meu indicador de atividade econômica municipal ele vai ser alfa 1, o indicador de atividade de arrecadação, de atividade bancária, de movimentação de emprego e de atividade externa, onde alfa é o meu peso que eu dou para esses 4 indicadores. Né? E esse peso ele sai, na verdade, da variância dos meus scores fatoriais, ele sai da minha análise fatorial. Tá? Então, a gente, nos pré-testes, a gente discutiu, bom, será que vale a pena a gente pesar igualmente essas quatro nuances da atividade econômica? Será que vale a pena a gente fazer um painel de especialistas e determinar o peso dessas 4 atividades econômicas? Bom, olhando para o método me dá esse peso. Então, nós decidimos usar o peso que o método traz para a gente. Né? Posso, ao longo do tempo, mudar isso daí? Posso. É uma questão que está bastante em aberto. Né? Bom, aqui a gente tem, então, o último dado que a gente tem, que é o dado de julho de 2016. A gente tem o mapa de Minas Gerais, que eu não preciso, né, falar, estamos entre mineiros, né, ou pelo menos pessoas que adotaram Minas Gerais como seu lugar para viver. E aí é o seguinte, dividimos esse gráfico aí em 5 percentis, aonde os mais escuros são aqueles municípios que tiveram o melhor indicador de atividade econômica municipal no mês de julho. Tá? Na verdade, a gente fez um corte e são 43 municípios que a gente acompanha, que são os 5%, né, do total de municípios mineiros, que tem maior nível de atividade econômica municipal. Tá? O que é importante? Né? O que esse mapa diz para a gente? Né? Esse mapa, o nosso olhar para esse mapa tem sido o seguinte. Lembra que eu falei sobre o efeito vizinhança, né? Então, se eu fechar o olho e abrir e olhar para o mapa, eu vou ver e olhar e me concentrar nos 2 últimos percentis, eu vou ver que ele é colorido de uma forma bastante heterogênea. Fernando, nenhuma novidade. Para quem estuda Minas Gerais, a gente tem isso daí. O ponto que a gente quer chegar e o ponto que a gente quer discutir é o seguinte: agora eu faço esse acompanhamento mensalmente.
Então eu consigo verificar o deslocamento de alguns municípios e consigo verificar a sazonalidade da atividade econômica de alguns municípios e a sazonalidade da heterogeneidade ou da diminuição da heterogeneidade ou da cor que eu vou dar nesse mapa mensalmente. Esse é o recado que a gente está passando ao avaliar isso daí. Então, eu tenho, por exemplo, na Mata Mineira, uma região produtora de café, em que determinados meses do ano ferve e determinados meses do ano não ferve. É uma questão estrutural, sim, o café está lá, mas aí a questão de política, a questão de uso do indicador, a questão de discussão a respeito disso, a questão perpassa pelo seguinte: espera lá, a gente vai ter essa melhoria do indicador, essa mudança de comportamento do indicador nesses meses e nos outros. Então, a gente vai ter um comportamento cíclico, né? Se a gente pensar assim durante o ano. E aí? Eu vou me contentar com isso? Não. Posso começar a discutir agregação de valor para esse café. Eu posso começar a discutir atividades econômicas que vão vir atreladas a essa produção e que eu vou levar esse processo por mais longo prazo. Tá? Então, essa é a mensagem que a gente está buscando, quer dizer, a mensagem que a gente está passando, a mensagem de por que de calcular o indicador e, por outro lado, quer dizer, a possibilidade de discussão de política de desenvolvimento regional sob essa ótica, né? E aí uma outra mensagem, se a gente olhar aqui muito próximo da divisa, a gente tem um colorido ali bem forte, que é Juiz de Fora. E aí, se eu comparo Juiz de Fora, uma vez que o Thiago está aqui, que é de Uberlândia, e comparo lá com Uberlândia, e comparo os meus vizinhos, eu começo a explicar um pouco a perda de posição relativa da zona da mata. Por quê? Por causa do vazio que eu tenho na zona da mata. O número de municípios com maior nível de atividade econômica em julho e nos outros meses, ou que se situa no percentil superior na mata, a gente vai ver isso daqui a pouco, se situa no percentil superior no estado de Minas e que estão na zona da Mata Mineira, é apenas um município, Juiz de Fora. Se a gente olha para Uberlândia, não estou nem discutindo a metropolitana, porque aí ela tem uma característica diferente, mas dentro da metropolitana também eu tenho uma certa, na verdade eu tenho uma grande heterogeneidade, né? Dentro da metropolitana. E aí eu olho para Uberlândia, olho para o Triângulo, é completamente diferente, né? Agora, mais uma vez, volta lá o exemplo de Muriaé, de Manhuaçu, né? Uma vez que a gente vai fazer esse acompanhamento conjuntural, eu consigo perceber se em um determinado período do ano a mata se colore mais ou, na verdade, a mata se fragmenta mais. Num determinado período do ano, eu verifico se a mata, se a metropolitana ou se o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba se colorem mais ou perde a cor. Acho que esse é o grande mote do que a gente está trazendo aqui. E aí, estou usando perde a cor e ganha a cor, ou seja, se torna maior a atividade econômica do município ou menor a atividade econômica do município. Só um parênteses, é porque a gente, como eu falei, está mesmo estando aqui no Corecó, o projeto é levar a economia de forma palatável para as pessoas. Então, por isso que a gente está usando esses termos também. Tá? E aí, é exatamente isso que eu estou falando aqui. Se a gente pegar aqui a distribuição das mesorregiões mineiras e olhar lá no percentil 100, eu vou ter que nesse mês, julho de 2016, na mata eu tinha um município. Sul-Sudoeste de Minas, 8 municípios, e Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, 7 municípios. Uma outra questão que é interessante e que a gente verificou agora, no campo das vertentes, desde janeiro a gente não tinha nenhum município com atividade econômica nesse percentil. Nesse mês, Barbacena voltou a figurar entre esses municípios. Aí eu sempre penso em desenvolvimento regional de forma espacializada. Bom, se Barbacena está indo bem, beleza. Que bom para a mata, porque ela está vizinha à mata. Eu vou poder ter algum spillover positivo de desenvolvimento regional. Mas então são esses resultados, né? Aqui a gente tem o total de municípios, a distribuição, né? E aí, se a gente olha a mata nos percentis inferiores, né?
no 25º e 50º, olha só, nós temos 93 municípios dos 142. Só que o mais legal é acompanhar isso mensalmente e verificar essa troca aí de posicionamento, tá? Aqui é só uma decomposição, na verdade, a gente pegou o nosso indicador, colocou a base 100 em julho de 2015 e pegamos Belo Horizonte, Uberlândia, Contagem, Betim e Juiz de Fora e estamos vendo o movimento do indicador econômico ao longo desse período. Aqui é a mesma, na verdade, mais uma vez, né, a mesma ideia dos percentis, mas que no mapa que está à nossa esquerda, né, é o índice de arrecadação municipal, o mapa à nossa direita é o índice de atividade bancária, e aqui eu tenho movimentação de emprego e abertura externa. No de abertura externa, a gente tem um vazio, o que mostra que Minas Gerais, a gente fala muito sobre Minas Gerais, sobre a inserção internacional de Minas Gerais. Mas essa inserção, na verdade, ela é espacialmente concentrada e ao longo do ano ela continua espacialmente concentrada. No que se refere ao indicador de emprego, isso daí é bastante bem interessante, porque conjunturalmente a gente vai, fazendo essa análise mensal, a gente consegue captar essas nuances de conjuntura também no emprego, de maior movimentação do emprego entre os municípios mineiros. Tá? Aí é o tipo de resultado que a gente tem, o tipo de resultado que está no nosso boletim, né, porque a gente tem um boletim mensal, né, e onde a gente pega os 10 principais municípios de cada uma das mesorregiões e a gente vai avaliando o comportamento desse município ao longo do tempo. Né? Então, o que a gente percebe no que se refere à metropolitana de Belo Horizonte é que, na verdade, nós temos diferenças estruturais. Essas diferenças estruturais não serão captadas, né, no nosso indicador, que é um indicador de curto prazo. Então, quando você olha Belo Horizonte, você olha Contagem, você olha Betim, na verdade, eles não têm uma movimentação ao longo do tempo, o que é esperado e o que, ok, né? Mas quando a gente olha o outro lado da região metropolitana de Belo Horizonte, como, por exemplo, Ouro Branco, Congonhas, Sete Lagoas, a gente percebe essa movimentação e aí a gente está lá preocupado em entender por que naquele mês, né, qual que foi o componente que levou a essa movimentação da atividade econômica. Tá? Aqui a gente tem a mesma história contada para o sul-sudoeste de Minas Gerais. Pode passar, Loura? A gente tem a mesma história contada para o Triângulo Mineiro. Né? E aí, no Triângulo Mineiro, eu vou exemplificar esse município aí de Araporã e por que é legal o indicador, é que esse município em janeiro estava na 30ª colocação dentro do Triângulo Mineiro e em julho ele passa para a 9ª colocação. Eu tenho o setor sucroalcooeiro, que é um setor com uma certa sazonalidade, né? E a gente começou a captar isso daí. Eu não estou com os resultados de Mariana, mas o desastre de Mariana a gente capta assim no mesmo momento. E a gente capta a dificuldade ou o tempo de retomada, que é uma questão que na análise estrutural a gente perde. E na análise conjuntural a gente consegue ganhar esse tempo de retomada. Né? Então, é uma questão que a gente está trazendo. Beleza? E aqui, a Zona da Mata Mineira, que a gente está acompanhando o que está acontecendo em Ubá. Ubá é um polo moveleiro altamente importante em crise. Na verdade, eu queria que o professor Alexandre tivesse aqui, vou falar daqui a pouquinho bastante rápido, que é a discussão de projeção, de previsão do indicador. Né? Então, o polo moveleiro está em crise, a gente está tendo perda de emprego, portanto, perda de arrecadação, perda de renda, e a gente está acompanhando esse movimento nos últimos meses no polo moveleiro. Na verdade, junho e julho já perdeu posição relativa e a gente está projetando, né, assim, não projetando, né, mas na verdade já olhando um pouco os dados que a gente está de agosto e muito provavelmente o BA vai perder mais uma posição nesse mês. Aqui, a título de mostrar o que a gente
pode fazer com essa avaliação conjuntural. Então, a gente tem aqui, para Juiz de Fora, né, só para mostrar para o nosso município, a decomposição do indicador, né? Então, em azul a gente tem a arrecadação, em vermelho a gente tem a atividade bancária, a abertura econômica e emprego. Então, a gente pode fazer esse acompanhamento aí mensalmente. Como eu falei, a gente tem dados desde 2011, aí estão os dados de janeiro de 2013 até julho de 2016. Tá certo? Pode passar, Lore, que aí já vai chegar isso. Bom, isso é o que a gente tem até então. Essa é a discussão que a gente está fazendo dentro do nosso grupo e a gente está buscando ampliar essa discussão. A partir de agora, a gente tem uma série histórica, né, de 2011 até agora. Então, a gente vai passar por uma fase que é uma fase de previsão do nosso indicador, né? Então, agora, é um processo, a nossa equipe ela é muito reduzida, né? Somos 2 professores, 2 alunos de doutorado e 4 alunos de graduação, e uma técnica administrativa de ensino superior. E é o seguinte, na verdade, para esse processo de previsão, nós temos 19.619 séries históricas. E que a gente vai, na verdade, a gente chegou à conclusão que é melhor prever cada uma das séries, né? E depois construir o indicador com a previsão e trabalhar com isso. Porque a gente criaria menos viés do que fazer a projeção do indicador como um todo, né? Então, enfim, é um novo processo, é um processo que a gente está tentando agrupar mais pessoas, né? Para fazer esse processo de previsão, tá? Aí, o Alexandre estaria aqui, mas o processo de previsão é o mais clássico possível, né? Se tiver algum cara de econometria de série de tempo aqui, pode até falar que eu estou sendo muito ingênuo, mas a gente está sendo ingênuo, sim. Na verdade, nós não estamos preocupados nesse momento, com a filigrana do modelo de previsão. Por quê? Porque primeiro eu tenho quase 20 mil séries históricas para prever. Primeiro é isso. Segundo, a gente está indo no beabá da econometria de séries de tempo, né? Fazer uma decomposição, eu acho que isso é super legal, de tendência e ciclo, tá? Por isso que o acompanhamento conjuntural é legal e a previsão vai permitir a gente captar o que é tendência, o que é sazonalidade, né? E o que é um componente totalmente aleatório. Se eu quero discutir desenvolvimento regional, se eu quero discutir sério desenvolvimento regional, essas questões, com certeza, elas são ativos para a discussão de desenvolvimento regional, tá? E aí depois nós vamos lá fazer uma discussão dos 2 métodos, amortecimento exponencial ou Box-Jenks, né? E aí fazer uma estimação dos nossos fatores sazonais através de amortecimento exponencial. Pode cortar isso daí. Na verdade, o que isso daqui diz é o seguinte, é óbvio e evidente que a gente vai minimizar o erro da nossa amostra. Esse quadrinho quer dizer isso daí, tá? E aí o legal é o seguinte, nós vamos trabalhar, então aqui do meu lado direito é o passado, né? Do meu lado esquerdo é o futuro, e a ideia de previsão nossa não é uma previsão pontual, mas uma previsão, como bons economistas que somos, dentro de um intervalo de confiança, né? Mesmo porque a gente vai prever para 12 meses. Eu tinha falado com o Zanini para a gente prever assim para os 40 anos, que a gente já está morto, ninguém ia falar mal do nosso indicador e da nossa previsão. Então, aí ele falou, não, Fernando, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 12 meses, mas vamos fazer um intervalo de confiança, que aí a gente erra menos, tá beleza? Então, brincadeiras à parte, mas isso metodologicamente está super correto, tá, né? Mas a gente vai fazer esse tipo de previsão do nosso indicador, tá? 12 meses, exatamente isso que eu falei, o método vencedor, esse método vencedor é o que minimiza o erro da nossa previsão, né? E pode passar, Lore, beleza? Bom, então rapidamente era essa ideia que eu queria trazer, até mais para a gente ouvir um pouco, né, ter um feedback, é isso que a gente está fazendo. E aqui a nossa equipe, na verdade a coordenadora geral do projeto é a Fernanda Perobelli, que é esposa também do Fernando Perobelli, que é o diretor de análise regional.
Sim, mulher sempre mandando, né? Eu entrei no projeto porque ela mandou eu entrar no projeto, literalmente. Né? Os coordenadores associados, o professor Admir, Alexandre Zanini e o professor Wilson, né? E os nossos estudantes, o Inácio e o Ramon são alunos de doutorado nosso, Joyce que está aqui, Leandro, Leonardo, a gente tem uma dupla sertaneja, e o Gabriel da graduação. Esse é o meu contato, o contato lá do nosso grupo. Estamos à disposição de vocês para discutir, para, enfim, conversar um pouco mais sobre o indicador. Obrigado.